programa de hoje. Conheça o CAC, o Centro de Atendimento ao Cidadão do Ministério Público do Trabalho. O cidadão aqui chegue e no menor tempo possível ele consiga ser atendido. Uma entrevista exclusiva com o Procurador-Geral do Trabalho. Luiz Camargo fala sobre os desafios do MPT no combate ao trabalho escravo contemporâneo no Brasil. O Ministério Público do Trabalho, repito, é ponta de lança. É uma das instituições mais importantes para combater e erradicar o trabalho escravo contemporâneo no Brasil. E nós vamos continuar dando o melhor de nós. Você vai conhecer a CONAET, a coordenadoria que busca erradicar o trabalho escravo. O próprio trabalho forçado, e a restrição da liberdade. Não saia daí, o programa de hoje está só começando. Olá, seja bem-vindo ao Trabalho Legal, programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. No programa de hoje, você vai acompanhar algumas das melhores reportagens que foram exibidas em 2013. Você vai conhecer o CAC, o Centro de Atendimento ao Cidadão do Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal. Ao perceber a necessidade de um espaço para atender a população, o Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal criou o CAC, Centro de Atendimento ao Cidadão. O espaço fica localizado na sede da Procuradoria Regional do Trabalho de Brasília. O centro oferece conforto e comodidade aos cidadãos, que a partir de agora vão ter à disposição todos os serviços oferecidos pelo MPT em um só lugar. Aqui, audiências podem ser realizadas e denúncias podem ser feitas. Aqui também é possível ter andamento dos procedimentos, das investigações e ter contato com o procurador, enfim, ter acesso a todos os serviços que a Procuradoria oferece. A iniciativa foi bem recebida por todos. Advogados, trabalhadores, sindicalistas, empresários agradecem e afirmam que a concentração dos serviços melhorou e ampliou o atendimento da Procuradoria. A questão da circulação hoje no Distrito Federal é uma questão complexa. E a aglutinação de todos os serviços num só local, evidentemente, propicia um desenvolvimento de um trabalho mais simples, mais rápido e a consequência óbvia é o desenvolvimento de um trabalho com muito melhor qualidade. Na minha avaliação, até humanizou mais o espaço, onde te dá mais conforto, dá mais liberdade, onde você se sente melhor acomodado. Ficou mais acessível, para o cidadão em geral, até porque ele facilitou o acesso, ficou melhor. Em 40 dias de funcionamento, o CAC já realizou cerca de 500 audiências. A procuradora-chefe, Ana Cláudia Monteiro, afirma que o centro de atendimento também aproxima o Ministério Público do Trabalho cada vez mais da sociedade. Essa é a finalidade, é que o cidadão aqui chegue e no menor tempo possível ele consiga ser atendido e ter sua demanda satisfeita pelo MPT. Vamos às ruas saber o que os trabalhadores pensam sobre os próprios chefes. Será que eles gostam dos patrões? Roda a vinheta. Tenho pouco tempo de empresa, mas o pouco tempo que eu tenho, percebi que o seu Carlos é um dos melhores chefes que eu já tive até hoje. Seu Carlos, já que eu puxei seu saco, traz um aumentinho para todo mundo, traz uma redução de jornada. Pô, chefe, chega atrasado por causa do trânsito, meu serviço sai em tempo. Só uma horinha só atrasado, de vez em quando, não tem problema. Chefe, para de pegar minha caneta, pode ser? Ainda nesta edição, o Procurador-Geral do Trabalho, Luiz Camargo, fala sobre o documentário que aborda trabalho escravo contemporâneo. Você não pode perder. Nós voltamos já.
Hoje vamos apresentar a você a CONAET, a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Quando se fala em trabalho escravo, a imagem que vem à cabeça é do passado, mas essa realidade permanece até os dias atuais. A escravidão pode se apresentar de diversas formas: trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes e servidão por dívida. Esse é o tipo mais comum, e o trabalhador é obrigado a prestar o serviço sem receber o pagamento, ou então recebe um valor insuficiente para suprir as necessidades, e as relações de trabalho são ilegais. Diante dessas condições, os trabalhadores não conseguem se desvincular do trabalho, e a maioria dessas pessoas é forçada a trabalhar para pagar dívidas inexistentes. E foi para buscar erradicar o trabalho escravo no Brasil que o MPT criou a CONAET, a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. A principal atuação da CONAET é investigar situações em que os trabalhadores são submetidos a condições degradantes de trabalho. O nosso foco de atuação é exatamente combater o trabalho escravo, né, que está lá definido pela lei penal, no artigo 149, com todos os 4 elementos, condições degradantes, jornada exaustiva, o próprio trabalho forçado, né, e a restrição da liberdade. A coordenadoria foi criada em 2002 e desde então vem encontrando trabalhadores em situações degradantes, cumprindo jornadas exaustivas de trabalho, abrigados em alojamentos precários e até mesmo consumindo água e alimentação inadequadas. Temos 3 projetos importantíssimos. O primeiro é o projeto da repressão ao trabalho escravo, que é a participação dos membros do Ministério Público do Trabalho, convocados em lista, nas operações do Grupo Móvel ou de forças-tarefas, né? O outro projeto, os outros 2 projetos são de natureza preventiva, que é o Caminhos para a Liberdade, que busca o monitoramento do deslocamento desses trabalhadores, ou seja, da regimentação desses trabalhadores de um local para outro, seja fazendo audiências públicas, orientando esses trabalhadores a não cair na teia, né, no ciclo da exploração, né? E o último projeto é o Resgatando a Cidadania, que busca com os parceiros, né, programas de reinserção do trabalhador que foi resgatado de condições análogas à de escravo. De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 44.500 trabalhadores em situação análoga da escravidão foram resgatados em todo o país entre 1995 e maio de 2012, durante ações de fiscalização para a erradicação do trabalho escravo no Brasil. O Grupo Móvel de Fiscalização é formado pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego e Polícia Federal. Edinaldo, Denis e Edson foram alguns desses trabalhadores resgatados pelo trabalho realizado pela CONAET em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, e eles revelam como era a situação. O lugar que nós estávamos era barracão de lona, não tinha banco para a pessoa sentar quase, sentava no chão, almoçava sentado de coco no chão. Quando esquenta, o sol esquenta, a lona esquenta, né? Fica bastante quente. Agora é para tomar banho, cozinhar, e a água corrente mesmo, de baixo mesmo, da Saizal, que passava beirando o barraco aí. É suja, principalmente durante a chuva. Quando dava uma chuva, virava aquele pozão de barro. É mesmo, que o animal consome, a gente tem consumido mesmo, que não tinha outra solução. O Ministério Público do Trabalho é responsável pela defesa de ordem jurídica trabalhista, garantindo seu fiel cumprimento. O MPT protege os direitos de toda a coletividade de trabalhadores. Como eu faço uma denúncia para o Ministério Público do Trabalho? Nós recebemos denúncia via na nossa página na internet,
tá? O trabalhador às vezes não se identifica, fica a critério do trabalhador. Não só o trabalhador, mas qualquer pessoa, tá? Entidades sindicais, qualquer pessoa pode fazer a denúncia. Através da internet, pode comparecer também na Procuradoria, em qualquer unidade da Federação, tá? Nós temos o atendimento, algumas procuradorias funcionando a partir de 9 horas, outra a partir de meio-dia até 7 horas da noite. A seguir, Luiz Camargo comenta sobre o vídeo Combate ao Trabalho Escravo Contemporâneo no Brasil. Um documentário que retrata a realidade do trabalho forçado no país. Vale a pena conferir. Na agenda cultural de hoje, a dica é um documentário impressionante sobre o combate ao trabalho escravo contemporâneo no Brasil. Eu e minha equipe fomos até o gabinete do Procurador-Geral do Trabalho, que nos concedeu uma entrevista exclusiva. Vale a pena conferir. E a dica da nossa agenda cultural de hoje é um vídeo sobre trabalho escravo contemporâneo no Brasil. Aliás, a Organização Internacional do Trabalho estima que existam 12 milhões de escravos no mundo. Essa é uma das áreas de grande atuação do MPT. Eu vou conversar sobre esse assunto com o Procurador-Geral do Trabalho, Luiz Camargo. Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. É um prazer falar com vocês. Seja bem-vindo aqui ao Trabalho Legal. Muito obrigado. O Trabalho Legal é um programa muito importante para todos nós. Agora, os dados da OIT são alarmantes, né? Não é estranho que, mais de um século depois da Lei Áurea, ainda existam trabalhadores em situações análogas à de escravo? A escravidão contemporânea é um fruto do sistema capitalista de produção. Na verdade, o que nós temos é um avanço em direção ao lucro cada vez maior. Então, quanto mais se quer lucro, né, mais se busca a exploração do trabalhador para se ter um rendimento, né, cada vez mais significativo daquele processo produtivo. Então, enquanto nós tivermos uma observação e uma atuação dentro do sistema capitalista de produção, onde se busca o lucro sem respeitar a dignidade da pessoa humana, nós vamos encontrar trabalhadores mantidos em condição análogas à de escravos. Agora, qual é o conceito do trabalho escravo contemporâneo? Olha, basicamente nós temos o trabalho forçado e a condição degradante. São situações em que o trabalhador não pode romper aquele vínculo de emprego. Veja, isso é uma questão importante a ser observada. Ainda que haja ali um engano, um engodo, uma fraude, é um contrato. E é um contrato de emprego, né? O trabalhador está ali para cumprir com uma obrigação e para receber o seu salário, né? Então, o mecanismo, na verdade, né, é de fazer com que o trabalhador não possa romper aquele vínculo de emprego. Então, há condições físicas desfavoráveis, locais afastados, no meio da floresta, distante das cidades, distante das rodovias, o que vai levar o trabalhador a se manter naquele local sem poder sair. E nós vamos observar, então, situações do trabalho forçado e da condição degradante. Há ainda violência, há a servidão por dívida, que é a forma mais comum do trabalho forçado. E a condição degradante envolve tanto uma situação pessoal de humilhação do trabalhador, eu gosto de usar uma expressão que é a coisificação. Você retira do trabalhador a condição de pessoa, você lhe retira a dignidade e lhe põe preço. Ou seja, você transforma aquela pessoa, aquele trabalhador, em uma coisa. Isso atinge violentamente a dignidade do trabalhador, ele fica humilhado, ele fica reduzido a um nada e perde completamente as forças para romper aquele ciclo de exploração. Então você vai observar, ainda tem a jornada exaustiva, né, que é uma condição degradante, é aquela situação em que o trabalhador trabalha até além do limite das suas forças, até a exaustão. Então essa conjugação de trabalho forçado e de condição degradante, né, é que vai dar para nós os limites
do conceito do trabalho escravo contemporâneo. Agora, quem são essas pessoas escravizadas? Assim, tem um perfil? Infelizmente, nós ainda temos muitos trabalhadores que não sabem ler. Trabalhadores que são analfabetos ou analfabetos funcionais, trabalhadores que não têm qualificação profissional. Então, esse perfil de trabalhador analfabeto, analfabeto funcional, sem qualificação profissional, pobre, que vive em regiões onde não há uma economia, né, suficiente para sustentar aquela população, é que vai fazer com que o trabalhador migre, né? E essa migração, ou seja, o momento de saída do trabalhador da sua região de origem para uma outra região que ele não conhece, é mais um motivo de fragilização. Agora, essa situação acontece não apenas nas áreas rurais, como também nas cidades, né, nos centros urbanos. Conta pra gente um pouquinho de alguma situação na cidade. O maior número de casos, efetivamente, ainda ocorre na área rural. As maiores denúncias, as denúncias em maior número ocorrem na área rural. Mas nesses últimos anos nós temos encontrado um número muito significativo de casos na área urbana, especialmente na indústria da confecção, né? Inclusive aproximando o trabalho escravo contemporâneo do tráfico de pessoas, né? E vale dizer, o Brasil aborda, enfrenta essas questões separadamente, e isso é um equívoco, isso é um erro, porque o tráfico de pessoas está intimamente ligado ao trabalho escravo contemporâneo e não pode ser observado apenas como exploração sexual. Há o tráfico de pessoas para o trabalho, e aí o tráfico de pessoas quase que sempre está observado juntamente com o trabalho escravo contemporâneo. Quais são as condições de trabalho desses trabalhadores e por que eles não vão embora? Eles são ameaçados, eles têm medo? Muitos são ameaçados, muitos têm medo, muitos têm documentos retidos. Esse caso do tráfico de pessoas é muito comum a subtração dos documentos, né? São pessoas que não têm visto de entrada no país ou são ilegais, né? Então vai se formando um conjunto de situações que faz com que a pessoa procure se esconder cada vez mais e se submeter a esse tipo de exploração, porque não pode denunciar aquela situação para o poder público, né? Então são efetivamente situações que impedem a pessoa de romper aquele vínculo, seja na área rural, com as situações que eu já relatei, onde o trabalhador fica em condições inóspitas até. Então, são situações que levam o trabalhador a não conseguir romper com esse ciclo de exploração. Agora, o Ministério Público do Trabalho fez um vídeo sobre isso. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o vídeo e de onde surgiu a ideia. Eu creio que há dois motivos básicos para realizar esse vídeo. O primeiro motivo é dar uma visão do Ministério Público do Trabalho, tá? Eu atuo nessa área há mais de 20 anos. E ao chegar ao posto de Procurador-Geral do Trabalho, com muito orgulho, graças ao apoio da minha categoria, né, que votou em mim e me elegeu para ser Procurador-Geral do Trabalho, e a confiança do Procurador-Geral da República que me designou, né, eu tive a oportunidade, né, repito, chegando ao cargo de Procurador-Geral do Trabalho, a oportunidade de elaborar um documento, né, mostrando o ponto de vista da minha instituição, mostrando o ponto de vista do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho é ponta de lança, né, em toda essa articulação de enfrentamento do trabalho escravo contemporâneo. É uma das instituições mais importantes, é uma das instituições que tem maiores e melhores resultados, né, quando se trata de combater e erradicar o trabalho escravo contemporâneo. Então, acredito que é motivo suficiente para fazer um vídeo mostrando o ponto de vista do Ministério Público do Trabalho. Mas há um outro motivo. A Organização Internacional do Trabalho vem discutindo a elaboração de um novo documento, talvez um protocolo. Esse documento deve ser adotado na conferência do ano que vem, de 2014, né? E nós queremos influir decisivamente. Nós queremos mostrar o nosso trabalho e ter uma influência decisiva na composição desse documento. De junho de 2013 até junho de 2014, nós teremos um momento decisivo para todos
que participam do combate e da erradicação do trabalho escravo no mundo. Então, por tudo isso, era muito importante fazer esse vídeo para que as pessoas possam tomar conhecimento, receber uma informação e uma informação de qualidade sobre o combate e, eu acredito, no futuro bem próximo, a erradicação do trabalho escravo contemporâneo no Brasil. Agora, qual é a sensação de participar do resgate de um trabalhador? Dá para descrever? É indescritível, é memorável, né? São situações que eu vou levar para o resto da minha vida, que eu já contei para os meus filhos, que eu espero contar para os meus netos, porque você vê o sorriso de um trabalhador e às vezes o sorriso de um trabalhador que não tem dentes, né? Você vê o trabalhador recebendo uma carteira de trabalho, um trabalhador que nunca teve um documento na vida. Você vê esse mesmo trabalhador recebendo uma quantia, às vezes uma quantia módica para nós, de R$1.000, de R$1.500, e você vê que aquele trabalhador manuseia aquelas cédulas na mão e você observa que ele nunca viu tanto dinheiro junto na vida dele. Então é fundamental a operação de resgate. O Ministério Público do Trabalho participa articuladamente com o Ministério do Trabalho e Emprego, com a Polícia Federal e às vezes até com a Polícia Rodoviária Federal. E participa para resgatar esses trabalhadores, para devolver a dignidade a esses trabalhadores, né? Então, é realmente uma emoção muito grande. Agora, inserir esses trabalhadores no mercado de trabalho é um desafio do MPT? Um desafio enorme. E, felizmente, nós aprendemos a atuar de forma articulada. A nossa atuação, a nossa intervenção não se dá, e nem pode acontecer assim, ela não se dá de forma isolada, né? Nós aprendemos a trabalhar com outras instituições, instituições do poder público e instituições também na sociedade civil. Agora, nós precisamos ainda buscar formas de dar a esses trabalhadores alternativas. O Ministério Público do Trabalho já desenvolve 2 projetos, o Caminhos da Liberdade e o Resgatando a Cidadania, em que nós tentamos e buscamos propiciar a esses trabalhadores essa educação e essa qualificação profissional, que vai fazer com que eles saiam, em definitivo, desse ciclo de exploração. O desafio é grande, mas nós miramos no norte, e esse norte é a erradicação do trabalho escravo contemporâneo no Brasil. E eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. Luiz Camargo, muito obrigada pela participação aqui no Trabalho Legal. Parabéns pelo trabalho do Ministério Público do Trabalho. O senhor gostaria de mandar uma mensagem para o nosso telespectador? Olha, eu agradeço a oportunidade. É importante que nós tenhamos essa condição de divulgar as ações desenvolvidas pelo Ministério Público do Trabalho. Nós podemos cumprir com uma agenda muito positiva, e cumprimos, mas nós precisamos que a sociedade tome conhecimento não só da agenda, como do cumprimento dessa agenda. O Ministério Público do Trabalho, repito, é ponta de lança. É uma das instituições mais importantes para combater e erradicar o trabalho escravo contemporâneo no Brasil. E nós vamos continuar dando o melhor de nós. Nós vamos continuar dando a melhor contribuição, porque esse é o papel do Ministério Público do Trabalho diante do comando do legislador constituinte de 88. A sociedade pode contar mesmo, de verdade, com o Ministério Público do Trabalho. Muito obrigada pela participação. E para assistir o vídeo Combate ao Trabalho Escravo Contemporâneo no Brasil, acesse o site www.mpt.gov.br. Vale a pena conferir. O programa de hoje fica por aqui. E se você quiser saber um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.gov.br. E hoje, o Trabalho Legal se despede com imagens do documentário Trabalho Escravo Contemporâneo no Brasil. Obrigada pela sua companhia. Te espero na próxima semana. Tchau! 5 dias na mata, direto, só bebendo água. Eu precisava de trabalhar pensando que ia dar uma vida melhor para minha mãe, meus irmãos. Eu sofria lá e ele sofria aqui. Olha, quando eu me deitei na redezinha lavada pela minha mãe, eu chego a respirar aquele alívio. Quando eu me acordei no outro dia seguinte da minha cidade, eu olhava para um lado, eu olhava para outro. Fui lá no quartozinho onde estava minha mãe deitada zero. Estou salvo.